Fala pessoal, quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Investe. Já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Se você não conhece o pessoal aqui do canal, clica aqui em cima para conferir meu pai falando de fundos imobiliários e ações e também o meu irmãozinho Matheus de apenas 11 anos já investindo e apertando ali todo mês o seu dinheirinho. E olha só, hoje a gente vai falar aí de renda fixa e renda variável. Afinal, qual que é a melhor? Aonde eu devo investir? Aonde eu tenho que montar uma posição? Fica até o final que hoje você vai ver isso aí. Para quem não sabe, renda fixa é um dos investimentos aí mais escolhidos pelos brasileiros. E a renda fixa são aqueles investimentos que já tem as regras quando você compra um título. Você já sabe o quanto você vai receber, você já sabe o quanto você vai lucrar, e esse é um dos investimentos mais escolhidos pelos brasileiros. E o outro investimento é a renda variável, que dentro dela a gente tem fundos imobiliários, a gente tem ações. Nesse investimento a gente não sabe realmente quanto vai ser o nosso retorno. Pode ser maior, pode ser menor do que a renda fixa, mas a gente tem a oportunidade aí de investir em muito mais coisas, a gente tem um mundo mais amplo de investimentos na renda variável. E hoje a gente vai fazer algumas comparações entre os dois, para ver realmente qual que é o melhor. E olha só, aqui eu tô com um gráfico da renda fixa da taxa Selic em relação aos anos. A gente tá com a taxa Selic atualmente nas alturas, pessoal, tá rendendo aí 13,75% mais ou menos, que é a taxa Selic, tá aí, as duas geralmente andam juntas, e hoje, como eu falei, tá aqui em mais ou menos 13,75 a taxa Selic, né? E olha só, o último momento do ano aí, desde 2017, que teve essa média realmente da taxa Selic atual, foi aqui em janeiro de 2017, que a taxa Selic estava em 13% ao ano. Nesse momento da renda fixa, 13,75% ao ano é um rendimento muito bom. Por isso tem tantas pessoas aí investindo na renda fixa. Porém, se a gente olhar ao longo dos anos, a gente vê que nem sempre foi assim. Desde 2017, a taxa Selic vem caindo, estava ali em 13% ao ano, veio caindo até mais ou menos 7% ao ano lá em fevereiro de 2018. E depois disso se manteve em 6,5% até julho de 2019 e depois caiu até 2% ao ano. Então, com isso a gente vê que mesmo a renda fixa, ela varia também, ela varia o rendimento que traz ao longo dos anos. E já falei bastante disso no canal. Mesmo na renda fixa, onde hoje a gente está com uma taxa Selic muito alta, teve momentos aqui em que, por exemplo, em outubro ali de 2020, janeiro de 2021, a gente teve a taxa Selic em 2% ao ano. Mesmo para quem investe em renda fixa, isso é uma coisa para ser levado em consideração. Além disso, a gente tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração na renda fixa. A gente tem imposto de renda que a gente tem que pagar mediante ao tempo que a gente deixar o nosso dinheiro lá. Tem imposto de renda que chega até 22,5% do quanto rende aí o seu dinheiro. Além disso, a inflação é uma parte muito ruim aí de investir na renda fixa. Se naquele ano você, por exemplo, conseguiu 12% ao ano com os seus títulos de renda fixa, se naquele ano, por exemplo, perdeu 6% pela desvalorização do dinheiro e pela inflação, na realidade a rentabilidade não foi tão boa. E esses são dois pontos aí que a gente tem que levar em consideração na gente investir em renda fixa, além da variação da taxa Selic que influencia diretamente aí os títulos como CDI, LCA, a gente tem que levar também a inflação e muitos impostos que a gente tem que pagar sobre os rendimentos. E, por exemplo, quem investe em renda variável, investe porque quer ter uma renda dessa de mais ou menos 13% ao ano ou até superior no longo prazo. Por um lado, a gente tem a renda fixa que nesse momento está pagando bastante, mas por outro, a gente vê que em muitos momentos ela já deixou de pagar muito aí para os seus investidores. Com essa renda aqui de 2% mais ou menos ao ano, a inflação mesmo daquele ano acaba desvalorizando o seu dinheiro. Então, o que você rendeu naquele ano de renda fixa, pensando em um cenário ruim ainda taxa Selic, vai acabar sendo desvalorizado pela inflação. Isso é uma coisa que não tende a acontecer em renda variável. Por exemplo, em fundos imobiliários, você não está comprando apenas um título público, você está comprando participações nos imóveis, ou seja, está exposto a muito mais inquilinos. Então, a gente tem muito mais segurança, a gente tem muito mais diversificação em renda variável. Por isso que é muito aconselhado a gente estudar aí sobre a renda variável, porque ela no longo prazo tende a ser mais lucrativa. Se a gente pegar uma comparação entre os dois, no longo prazo, a renda fixa acaba perdendo da renda variável, porque na renda variável a gente tem a variação dos preços dos ativos. Por exemplo, a gente tem ativos que se valorizam ao longo dos tempos, que lucram mais, que distribuem mais dividendos, e mesmo sendo uma renda variável, acaba se escalando através de dois principais ativos, que são os fundos imobiliários, que a gente sabe que no mundo os imóveis se valorizam ao longo dos anos. Então, se a gente pegar por um lado a renda fixa, que acaba desvalorizando o seu dinheiro por conta da inflação e por conta de impostos, na renda variável, por exemplo, com os fundos imobiliários, você não tem nenhum tipo de imposto em relação aos dividendos que você recebe, que são totalmente isentos de imposto de renda, e também a gente não tem tanta participação negativa da inflação, porque os imóveis eles acabam se valorizando, então acaba combatendo aí a inflação do dinheiro e a gente acaba tendo muito mais lucro tanto pela valorização dos ativos, tanto pela valorização dos imóveis, tanto pelo reinvestimento de dividendos. E assim também acontece nas empresas, quando a
a gente compra uma ação e a gente começa a se tornar sócio daquela empresa, participando dos seus lucros, aquela empresa, através dos reinvestimentos dos lucros dela, acaba se valorizando também. Investir é bom em todo caso, mas na renda variável o mundo dos investimentos é mais amplo. A gente pode investir em tanta coisa que paga muito dividendo, tanta coisa que a gente sabe que vai se valorizar, tanta coisa que é importante na nossa economia. E nesse caso da renda variável, a gente não tem tanto combate da inflação, a gente não perde tanto por causa da inflação quanto na renda fixa, por exemplo, porque grande parte do seu rendimento, se não todo ele, é perdido pela inflação. A gente teve épocas aqui que a taxa Selic, na média aqui, teve em 6,5%. Então, se por exemplo, o nosso dinheiro está rendendo ali 6% ao ano na renda fixa e naquele ano cresceu 6% a inflação, por exemplo, grande parte dos nossos rendimentos são perdidos por causa da inflação. Além de que na renda variável a gente consegue aí muito mais lucratividade que na renda fixa. Um exemplo é a carteira do meu irmão. Já falamos aqui um pouco da carteira do meu irmão em outros vídeos e agora a carteira dele tá com mais de 400% a rentabilidade aí que teria o CDI. Então ele investe ali mais ou menos desde fevereiro, desde janeiro, e com o CDI a carteira dele teria valorizado, teria rendido aí mais ou menos 3,67%. Mas na renda variável, com as ações dele, que ele escolheu boas empresas para investir, estudou as empresas, tá reinvestindo os dividendos, ele tá rendendo aí, a carteira dele tá rendendo 14,84%. Então, você escolhendo boas empresas para sua carteira, você escolhendo bons fundos imobiliários aí para sua carteira previdenciária, você consegue uma rentabilidade muito maior do que a renda fixa. Em menos de 6 meses investindo, ele já tá quadruplicando aí a rentabilidade que ele teria na renda fixa. Então, vale muito a pena você conhecer esse mercado de fundos imobiliários, conhecer esse mercado de ações e incluí-los aí na sua carteira previdenciária, porque eles ajudam muito a você alcançar a sua renda passiva, ajudam muito a ter a sua renda passiva e conquistar aí a sua aposentadoria. Então, se você quer aprender as estratégias de como blindar a sua carteira para ter uma rentabilidade maior aí no longo prazo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que a gente está postando. Mas comenta aqui embaixo para mim, qual você prefere, renda variável entre fundos imobiliários ou ações, ou você prefere renda fixa? Comenta aqui pra gente bater um papo. E é isso, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui e até mais.